camarada. E agora é aquele momento que a gente gosta. Professor Léo Batista. Tapete vermelho pro mestre Léo Batista. Muito boa tarde. Amanhã, 31 de outubro, hein? Halloween. Agora, pro Vasco, o Dia das Bruxas foi antecipado. Nesse Brasileirão, o Vasco teve pesadelos com o Goiás. Em junho, derrota em casa e confusão que deixou São Januário fechado até setembro. No segundo turno, jogo em Goiânia, confronto direto na luta contra o rebaixamento. Tensão no ar. Pro argentino Ferretti, a assombração era o jejum. 4 jogos, sem gol. Primeiro, defesa do Tadeu. Olha o cruzamento do Piton, na cabeça do Verratti. O Tadeu foi buscar lá no cantinho. Depois o Verratti driblou o goleiro e ficou sem ângulo. O Verratti perdeu o ângulo quando conseguiu limpar o goleiro. Tadeu ainda assim consegue escanteio pro Vasco. No escanteio, a cabeçada do Maicon virou assistência pro Verratti. Impedimento marcado. Lance na revisão para conferir a posição do Verratti. E gol confirmado. Gol do Vasco! Eram 4 jogos de jejum. Babi, o centroavante do Goiás dava condição. Nessa aí, o Babi ajudou o Vasco, sem querer. Agora, depois, ele foi um terror. Antes do gol, Léo Jardim já tinha feito uma defesa importante no chute do Babi. Saiu com coragem, com o peito estufado, aberto, o goleiro do Vasco. Depois o Medel foi evitar o gol do Babi e quase fez contra. Espetacular, Léo Jardim! Na ponta do dedo, o carrinho do Babi dividindo com o Medel. Escanteio, mais uma bola do Babi que o Léo Jardim salvou. Palma, Léo Jardim, incrível goleiro do Vasco. Aí o Verratti foi lutar por uma bola e acertou o braço no rosto do Bruno Melo. O argentino recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O Verratti saiu irritado, hein? Quase teve briga fora de campo. Bom, enquanto rolava a confusão, o Goiás buscou um empate. Gol do Babi, menos de 2 minutos depois do vermelho pro Verratti. Gol do Goiás! Babi empata o jogo! 1-1 nos acréscimos. Vasco em 18º, 1 ponto atrás do Goiás. Para essa partida de hoje, né? Então quero ouvir Ramon Dias de como esse Vasco entrou em campo para essa partida de hoje, né? Então quero ouvi-los aí como foi a nossa transmissão, Júlio, o que nossos comentaristas, vocês acharam desse empate na Serrinha. Boa noite, meu amigo, bem-vindo aqui ao Troca. Boa noite Camila, Mansur, Raed, amigos acompanhando o Troca, né? Nosso time chega meio desfalcado aqui, que o Dani Moraes foi fazer o lanchinho dele, tô aqui com o Pedro Moreno, era esse o nosso time para esse Goiás e Vasco, né? Começou quente o programa para falar e entender o que o Ramon Dias, né? Quis, conseguiu, não conseguiu com esse time do Vasco, e foi aqui, tô aqui já com o Pedro Moreno, né? A nossa maior dúvida, discussão antes de começar o jogo, a escalação acabou surpreendendo. O Mansur disse muito bem, né? Muito difícil de algumas informações que a gente não tem e que geram as escolhas do técnico, informações físicas, desgaste, né? Mas enfim, de todas as mudanças que acabaram sendo 5, mas principalmente Payet no banco, condição física, temperatura 35 graus era a temperatura em Goiânia, mas o Peck é um garoto, né? O Peck é um garoto, mas que no primeiro tempo acabou não funcionando, o Vasco não conseguiu desenvolver, né, Pedro? Tudo bem? Boa noite agora no Troca. Tudo bem, Júlio. Boa noite para você, boa noite Camila, Raed, Mansur, todo mundo que acompanha a gente no Troca, exatamente. A gente só vai saber a fundo mesmo na coletiva, mas eu tendo a acreditar que um ou outro jogador pode ter passado
pela questão física, pela questão de fisiologia, mas quando a gente vai para o macro e olha a escalação, todas as mudanças de funções, de esquema, de estrutura de jogo, eu acho que passou mesmo pela cabeça do Ramon levar a campo uma outra ideia de jogo. Mas é uma ideia, uma ruptura muito grande, totalmente diferente dentro do que o Vasco vinha fazendo, com um tempo muito pequeno de treino, para conseguir experimentar essa equipe, para que os jogadores conseguissem entender o que era esse novo esquema. O Vasco jogou na quinta-feira à noite, teve sexta e sábado praticamente só de preparação para o jogo de hoje, no domingo à tarde. E o que a gente viu no primeiro tempo foi um Vasco absolutamente perdido. O Goiás foi a melhor equipe em campo no primeiro tempo. O Vasco era uma equipe que não era um time engessado, um time que não tinha criatividade, um time que não conseguia produzir ofensivamente, era um time exposto defensivamente. O Goiás teve boas oportunidades no primeiro tempo, poderia ter saído do primeiro tempo com vitória. Teve bola passando rente à trave do Léo Jardim na primeira etapa. Na entrevista ao final do ele primeiro fala tempo, isso. Ele destaca, né? Nosso time não pode sofrer e não pode ficar exposto. Ou seja, com a formação que tinha, não podia ficar exposto. Isso foi o Maicon que disse. E a gente viu um time do Vasco em que os jogadores claramente ele abriu o Léo como um lateral esquerdo, mas que na verdade eu até falei isso, né? Lateral esquerdo é só o nome, a terminologia, porque na verdade ele é um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, porque ele não passava do meio-campo. Então o Vasco perdeu pelo lado esquerdo o apoio do Piton, que estava jogando numa segunda linha mais aberta pelo lado esquerdo. Mas é muito diferente você ser um lateral esquerdo que faz a ultrapassagem, que ataca o espaço, do que ser um ponta pelo lado esquerdo, um meia pela esquerda que cria o espaço, que se movimenta para gerar o espaço. E o Vasco não tinha no meio-campo, não tinha articulação. Os 5 jogadores, eram 5 jogadores iniciando a jogada, sendo que o Goiás não subia com nenhum jogador para pressionar. Então o Vasco iniciava a construção com 4, 5 jogadores sem ter função e não conseguia ter volume do meio para frente no primeiro tempo. No intervalo, a coisa muda de figura, porque o Ramon Dias faz alterações que faz com que o Vasco volte para o modelo com que o Vasco vinha atuando nos últimos jogos. E aí a gente viu de início o Vasco já uma postura totalmente diferente, um time muito mais agressivo, com mais qualidade técnica. Fato é, eu citei isso na transmissão. A alteração do Ramon Dias, o time que entrou em campo, o Ramon Dias, ele abriu mão de qualidade técnica. Ele colocou em campo um time que não tinha qualidade técnica abaixo do que o que o Vasco vinha tendo nos últimos jogos. E aí o Vasco já no início do primeiro tempo, já um time completamente diferente. Produziu, chegou até que o Verratti abriu o placar. Oportunidades, né, em superioridade numérica nos contra-ataques e deixou de matar o jogo, né? Aí, na sequência, deixou de matar o jogo e são, sem dúvida, jogadas aí que... Essa defesaça ali, né? Aí já começou a aparecer o Léo Jardim a fazer grandes Já com as defesas. alterações do Armando Evangelista, que embora o torcedor chamou de burro e criticou, mas foram alterações que deixou um Dodô com muito mais habilidade, digamos assim, com muito mais liberdade para construir em relação ao William Oliveira, que era mais preso, e o Vinícius, que entrou muito bem pelo lado esquerdo. Né? Assim, eu gostei das alterações dele. A única exceção foi a saída do Guilherme Marques. Era um jogador que eu teria deixado em campo, porque era um momento em que ele precisava ter mais criatividade, ser mais agressivo. E o Guilherme Marques é um jogador, nos últimos jogos principalmente, vem fazendo bons jogos. É o artilheiro do Goiás no Campeonato Brasileiro, o jogador e o líder de assistências. E aí o Vasco já sofria. E aí vem um lance que é chave, sem dúvida, a expulsão do Verratti. Eu estou de acordo, acho que o Verratti levanta o braço para atingir, e acho que o segundo cartão amarelo é totalmente plausível, e é um jogador experiente que não poderia cair nesse tipo. Ele já estava desde o início do jogo se estranhando com o Bruno Melo, depois se estranhou com o Halter, e assim, você vê, o braço direito vem muito claro, faz o movimento para tentar atingir o Bruno Melo. Não sei se chega a atingir ou pegar em cheio, mas acho que era um lance para cartão amarelo. E logo depois vem o gol do Babi. Eu acho, assim, na minha opinião, é que pode ter, sem dúvidas, você ter um jogador a menos tem influência, mas talvez tenha tido muito mais na parte anímica do time do Goiás do que do time do Vasco. Porque acho que o gol do Babi, na verdade, é uma desorganização do sistema defensivo do Vasco, que o Vasco já tinha apresentado antes com 11 jogadores em campo. O Babi já tinha duas bolas aéreas, em que o Léo Jardim faz 2 grandes defesas. Então, assim, pode ter tido uma influência, sem dúvidas tem uma influência você ter um jogador a mais, mas eu acho que especificamente no gol do Babi, eu acho que pode ter sido muito mais na questão anímica do Goiás, no ímpeto do time do Goiás, do que no Vasco exatamente, porque essa desorganização defensiva o Vasco já tinha apresentado em outras 2 bolas aéreas com o Babi. Camila, Raed, Mansur, Camila, você até falava, né, o resultado não ajuda ninguém, mas se a gente imaginar que é um confronto direto das equipes ali na parte de baixo,
a situação ficou um pouquinho melhor para o Goiás, porque nesse confronto direto daqueles que estão abaixo, Curitiba e América, né, estão lá. Então, ou seja, o Vasco é o grande rival para fugir. Ou seja, o Goiás sai na frente, continua na frente da equipe do Vasco, né? Por isso, esse confronto direto pode até, como se houvesse um vencedor, terminar na rodada fora da zona do rebaixamento, mas nesse confronto direto, o Vasco ainda, o Goiás está dependendo apenas de si e não tem que eliminar ninguém à sua frente, né? Eu acho que nesse empate ficou um pouquinho pior ainda para o Vasco. A depender do resultado, né, de Santos e Corinthians, o clássico que começa daqui a pouquinho às 6h30 da noite, a diferença do Goiás, por exemplo, para o Bahia pode ser de 2 pontos para deixar a zona de rebaixamento. Hoje do Vasco seria de 3 pontos, porque o Vasco tem 31, o Goiás tem 32. Mas quero só levantar um outro tema importante dessa partida, acho que dessa discussão que o Moreno está falando da construção do Vasco, das mudanças de esquema do Ramon Dias, né? Do clássico contra o Flamengo para o jogo contra o Internacional, ele manteve o time, manteve a formação no meio-campo, mas faz uma mudança tática na forma desse meio-campo jogar, sai até dos pontas para fazer um losango ali no meio-campo e nitidamente não funciona no primeiro tempo. Hoje é uma mudança ainda mais abrupta pela escalação e pela forma de jogar também e não funciona. E acho que da forma, olhando para o sistema ofensivo, para a forma como o Vasco constrói as jogadas, eu acho que tem mais um ponto que já vinha chamando a atenção nas últimas partidas e se repete, principalmente no primeiro tempo, que é um time que constrói muito baseado na jogada aérea, na bola cruzada, buscando o Verrete na área.